Estamos no blog Na Carriola de Arquimedes e sou o professor Sérgio Lorenzato para abordar hoje mais uma etapa do senso de medida. Vamos começar recordando um pouquinho. Na primeira fase, as crianças fazem comparação para dizer qual é o maior ou menor. Colocam um objeto ao lado do outro, por exemplo, e por estimativa ou percepção, mas sem unidade de medida, elas opinam qual que é o maior, qual que é o menor. Numa fase posterior, notamos que as crianças já são capazes de utilizar uma unidade de medida. Passo, ou então palmo, caneta, às vezes até mesmo régua, que elas sabem que é um instrumento de medida. Mas note, essa unidade não precisa ser padronizada e menos ainda contada. Se lembram da criança que disse que esqueceu de contar quando coube? Portanto, medida pode variar para o mesmo objeto, porque a medida não é considerada uma propriedade do objeto medido. Hoje, nós vamos abordar a terceira fase. Nesta fase, o que vai acontecer? A criança já entende que medida é sim propriedade daquilo que é medido. Isso é um grande passo. Ela posiciona corretamente as unidades, uma logo depois da outra, não deixa espaço, faz isso em linha reta e consegue contar quantas unidades couberam, quantas unidades ela utilizou. Isto é, ela percebe que a medição é uma sucessão de partes iguais. Isto é uma grande conquista. Ora, se há uma sucessão de partes iguais, nós estamos falando, na verdade, de uma operação aritmética que se chama adição. Mas se todas as parcelas dessa adição são iguais, por outro lado, nós também estamos falando de uma outra operação que se chama multiplicação. E, finalmente, estamos falando também de divisão, quando fazemos uma medição. Por quê? Porque ela revela quantas partes iguais couberam sobre um outro objeto. Veja que maravilha! Medição, então, se relaciona direta e fortemente com a aritmética, ou mais especificamente, com as operações fundamentais da aritmética. Assim, a criança vai percebendo que a matemática é, na verdade, um conjunto de conhecimentos que se integram com muita harmonia. Gostaria de que passassem por fora da sala e dissessem: se a professora está ensinando aritmética, operações, ou está ensinando medição? E essa dúvida é que é muito importante, porque revela que, no fundo, se trata da mesma coisa. Vamos agora ver alguns exemplos de atividades que a Conceição pode nos apresentar sobre essa questão da integração de partes que geralmente são tratadas como se não tivessem nenhuma interseção entre elas na sala de aula. E é uma pena. Conceição vai mostrar como que, na verdade, tem sim muita integração entre elas. Para medir o comprimento desta tira de papel, vamos usar palitos de tamanhos diferentes. Vejam, uma unidade, mais outra unidade. A medida da tira, 3 unidades. 1, 2, 3, 4. A medida da tira, 4 unidades. Neste caso, a medida está diretamente ligada à ideia de adição. Mas afinal, a tira mede 3 ou 4 unidades? Depende do tamanho da unidade escolhida para medir o objeto. No caso do palito maior, nós temos 3 vezes a unidade. E no caso do palito menor, 4 vezes a unidade.
Pensando na medida da tira como 3 vezes a unidade ou 4 vezes a unidade, associamos a medição à ideia da multiplicação. E será que as medidas também se relacionam com a divisão? No caso, quando usamos os palitos maiores, dividimos a tira em 3 partes iguais. E quando usamos os palitos menores, dividimos a tira de papel em 4 partes iguais. É a medida ligada então à ideia de divisão. Como vimos então, as medidas estão fortemente relacionadas e articuladas com as operações de adição, multiplicação e divisão. Até aqui, você pode perceber que o assunto de medida foi tratado apenas como se fosse medida de comprimento. Mas, na verdade, o conceito de medida é muito mais abrangente do que apenas medida de comprimento. A própria distância, você pode abordar espessura, altura, largura, tamanho, profundidade, e também envolve noções de perpendicularidade, paralelismo, verticalidade. Veja como a criança convive com essas variáveis. Mas, ainda saindo dessa noção de distância, nós temos também a noção de superfície, que vai demandar uma outra unidade de medida. Espaço. O espaço tem duas que fazem muita confusão entre elas, volume e capacidade. Temos unidades diferentes. Para medir massa, outra unidade. Calor, movimento, geralmente pensado em velocidade. Duração, só em duração nós temos duração do tempo. Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, e muitos instrumentos de medida com os quais as crianças convivem. Veja a maravilha que é este paraíso que se chama medida. Até o próximo vídeo.